I am thankful that the Bible said, when the Lord said to His disciples, I will not leave you comfortless. Eu louvo a Deus pela palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos que Ele não os deixaria órfãos. I may not understand your language, Eu não entendo a sua língua, but I do understand the language of the Comforter. mas eu entendo a língua do Confortador. I sure did like the song tonight. Ah, esse cântico nesta noite. My ears did not understand, Meus ouvidos não conseguem entender, but my spirit understood. mas o meu espírito entendeu muito bem. Thank you tonight Muito obrigado for letting the Holy Spirit por permitir com que o Espírito use Santo you in use song. a sua vida nesse cântico. This year, Neste Brother Michael ano, Adams, irmão Michael Adams, Sister Donna, his wife, a irmã Donna, sua esposa, my wife Judy, minha esposa Judy and I e eu have just finished 30 years of missionary service with the Rock of Ages. nós We have served 30 years ok, with Rock of Ages. nós servimos, completou que nós estamos com o Ministério Rocha Eterna servindo 30 anos. I have personally been privileged to serve on the staff of Rock of Ages for 27 years. Eu tenho tido o privilégio de servir no Ministério Rocha Eterna, na parte administrativa, por aproximadamente 27 anos. I served with the former president of Rock of Ages, Dr. Ron Garris. Eu servi também na parte administrativa com o presidente Ron Garris, Dr. Ron Garris, que já está no céu. It was a great privilege to serve with such a man of God. Para mim foi um grande privilégio servir com aquele homem de Deus. Now for the past 12 years, right, Brother Terry? The past 12 years, E agora, nos últimos 12 anos, I've had the privilege to serve as vice president under the leadership of Dr. Terry Ellis. tenho tido o privilégio e a bênção de poder estar servindo como vice-presidente ao lado do Dr. Terry Ellis. I do not know a man with greater character, Não conheço um homem com um caráter ilibado a clearer focus on what God would have this ministry to do. e com um foco muito definido com o que Deus quer que ele faça. But most of all, Mas, acima de tudo, he is a preacher of the Word of God. ele é um pregador da palavra de Deus. I have never heard him preach Eu nunca ouvi-lo pregar that it was not obvious that the Spirit of God was leading. que nunca ouvi pregar sem o Espírito Santo usá-lo de uma forma especial. He's been a great teacher to me, Tem sido uma grande bênção para mim, um grande professor para mim a great friend, e também um grande amigo and a great leader of this e ministry. um grande líder desse ministério. And it is a privilege tonight E é um grande privilégio nesta noite to have him come and preach. e tê-lo aqui e pregar, ministrar a palavra de Deus. Brother Terry, would you come? Irmão Terry, por favor, venha. Thank you for allowing us to be here tonight. Muito obrigado mais uma vez por permitir-nos estar aqui nesta noite. I would like to say thank you to Pastor Alexander for hosting this meeting. Eu gostaria de agradecer o pastor Alexandre por permitir-nos estar aqui e estar realizando essas conferências. And for the kind hospitality that has already been expressed to all of us. E também pela ótima hospitalidade que eles têm já demonstrado para conosco. I have very fond memories of this church when we were here a number of years ago. Eu tenho uma ótima memória desta igreja quando eu estava visitando aqui muitos anos atrás. Many churches today have compromised, but I'm glad tonight that we're in a church that has stayed by the Bible. Muitas igrejas hoje, infelizmente, têm mudado, mas eu louvo a Deus como igreja como esta que não tem mudado e está firme na palavra de Deus. And you are to be commended for your faith and commitment to world missions. Então, continue fiel em sustentar missionários e também fiel na fé. And I agree with Dr. Dunsford about the music. I like your music. E também eu concordo com o irmão Dunsford a respeito do cântico, da música aqui. Eu gosto da sua música.
We would like to take all of you with us around the world to sing everywhere we go. E nós vamos falar com certeza dos irmãos ao redor do mundo, em todos os lugares que nós formos. We are grateful for the opportunity to be here. Somos muito gratos pela oportunidade de podermos estar aqui. I would also like to say I'm grateful for all of our missionaries here in the country of Brazil. Também quero agradecer todos os missionários do Ministério Rocha Eterna aqui no Brasil. Brother John, their family, and the work that they do here in this country. E também o irmão João, toda a sua família, o trabalho que tem sido feito aqui no Brasil. I believe the Lord has given us some of the greatest missionaries on the planet Earth. Eu acredito que Deus tem dado ótimos missionários aqui na Terra. And I'm grateful for Brother Mike Adams and Miss Donna and for Dr. Dunsford and their leadership. E também agradeço a Deus pela vida do irmão Michael Adams, pela irmã Donna e também pelo irmão Rick Dunsford. And I'm grateful for my wife to be here this year. Também agradeço pela minha esposa que está aqui este ano. She has prayed for you on a number of occasions and for this trip. E ela tem orado pelos irmãos e também para estar juntamente conosco nesta semana. If you have your Bible tonight, turn with us to the book of John, chapter 4. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em João capítulo 5. Vamos colocar em pé, aqueles que podem. João capítulo 4, versículo 35 ao versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Thank you for standing for the reading of the Word of God. You may be seated. Muito obrigado por ter ficado em pé para a leitura da palavra de Deus. Pode se assentar. I would like to look at our scripture tonight and look at the mission fields of the world. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite e a respeito do campo que é o mundo, um olhar ao campo que é o mundo. There are 4 things I would like to share in our text. E há alguns ensinamentos que nós vamos aprender no texto que nós lemos. Notice in verse number 35, Gostaria que você olhasse, prestasse atenção no versículo 35. Jesus said to the disciples, Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Jesus Cristo disse: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? As the disciples stood by a field, in their heart they are thinking, the owner of this field has 4 months. E os discípulos estavam ali perante aquele campo, aquela ceifa, e eles sabiam que havia 4 meses. But Jesus brings them back to the reality and the urgency of the hour. Eles sabiam que haviam 4 meses até que venha a ceifa, e Jesus trouxe eles a realidade da hora, da importância. The reality of the situation was, Jesus said that they were white already to harvest. Ou seja, Jesus Cristo ensinou para eles a importância de ceifar urgentemente por causa da hora. Notice the apathy of the disciples. Agora prestem atenção na apatia dos discípulos. Apathy means the lack of interest, Apatia significa uma falta de interesse the lack of concern or excitement. e também uma falta de entusiasmo, falta de preocupação. Jesus had just led the woman at the well to a saving knowledge of himself. Jesus Cristo, ele esteve com aquela mulher na fonte e ali ele
a evangelizou. And the disciples had gone into the city to buy food. E os discípulos, naquele momento, foram para a cidade comprar comida. But the Samaritan woman had also gone to the city, but for a different purpose. Mas essa mulher veio dessa cidade e foi até a fonte com um propósito diferente. They both returned at the same time, Os dois chegaram no mesmo momento, os discípulos e essa mulher. the disciples came with their food, Os discípulos chegaram com a sua comida, but the Samaritan woman came with a whole host of people to meet Jesus. mas esta mulher samaritana chegou ali com vários que queriam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Why did the disciples not bring Samaritans to Christ? Por que que os discípulos não havia interesse neles de ganhar os samaritanos para Cristo? According to 2 Kings, they were idol worshippers. De acordo com segundo Reis, eles eram adoradores de ídolos. Therefore, the disciples were not interested in sharing Christ with them. Então, os discípulos, eles tinham uma certa resistência em compartilhar o evangelho para com os samaritanos. David said in Psalm 2:8, O salmista disse em Salmos 2:8, "Ask of me, and I shall give the heathen for thine inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession." peça-me e eu lhe darei como possessão a todos os cantos da terra. In Psalm 142 and verse number 4, E Salmo 142, versículo 4, the psalmist said, "I looked to my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul." a palavra de Deus diz ali: eu olhei para a minha mão direita e não havia ninguém que se preocupasse comigo. May there not be one single soul that lives in this city that stands before God and says, "No man cared for my soul." Infelizmente, não deve ser esta realidade. Nenhuma pessoa aqui nessa cidade pode dizer essas palavras, que ninguém se preocupou com a minha alma, ninguém se importou comigo. We live in a day where Christians are apathetic toward people in need of the gospel. Infelizmente, nós estamos vivendo em épocas em que os crentes estão apáticos em levar o evangelho aos perdidos. But we still have the commission and command to go and to share Christ with the world. Nós temos este mandamento, essa comissão do nosso Senhor Jesus Cristo em compartilhar o evangelho ao mundo perdido. How long has it been since you asked God for the heathen and the unbeliever? Qual foi a última vez que você orou, que você clamou a Deus para que Deus salvasse uma alma perdida? The down and outers, the rejects of society. Aqueles rejeitados, aquelas pessoas que são odiáveis pela sociedade. Jeremiah 33 says, "Call unto me and I will answer thee." A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Coisas grandes e firmes que não sabes. How long has it been since you asked God for the heathen? Qual foi a última vez que você orou e pediu para Deus salvar almas perdidas? Have you lost your burden for your own family members? Será que você já perdeu a compaixão para com os seus parentes, para com os seus familiares que ainda não conhecem Cristo como Salvador? You may be sitting under the sound of my voice and used to weep tears for souls going to hell. No passado, você orava, você pedia, clamava a Deus e lágrimas escorriam do seu rosto para que Deus pudesse salvar almas perdidas. Because of the burden of your heart to reach them with the gospel of Christ. Por causa do peso, da compaixão que você sentia, o seu desejo era pregar o evangelho para com os perdidos. But have you lost your burden for souls? Mas agora você perdeu a compaixão e o amor para com os perdidos. I remember several years ago concerning our own son's salvation. Eu me lembro alguns anos atrás, quando nós estávamos preocupados com a salvação dos nossos filhos. The Holy Spirit impressed upon my wife and my heart of his lost condition. E o Espírito Santo, ele pressionou o meu coração e o coração da minha esposa a respeito da condição espiritual deles. He was supposed to go to church with us on one particular Sunday morning. E ele estava planejando estar indo conosco na igreja num dia especial, num culto pela manhã no domingo. But that morning he left for another state rather than coming to church. E naquela manhã he left to another state.
manhã ele mudou-se para um outro estado. And that morning in that service, there were a number of people that came forward for salvation. E naquela manhã, várias pessoas vieram até a frente para a salvação. Christians were rededicating their lives to the Lord. E cristãos, crentes, dedicando, consagrando as suas vidas para o Senhor. The Spirit of God was moving in a mighty way. O Espírito Santo ele estava trabalhando de uma forma especial. And all of this was while the choir was singing. E tudo isso estava acontecendo quando o coral estava cantando. There was great power and great liberty in that service. Havia grande liberdade, o Espírito Santo operando ali naquele culto. And our hearts were broke that our son was not there. E o nosso coração estava pesaroso, quebrado, porque o nosso filho não estava naquele culto. But along about 5 o'clock that evening, Mas 5 horas da tarde, naquele dia, we had a phone call just before church services, and that was our son on the phone. e nós recebemos um telefonema naquele momento e era o nosso filho que havia ligado para nós. He was weeping and said, "Dad, I need to be saved." E ele ligou para nós e disse: "Pai, eu preciso ser salvo." And that day on the side of the main interstate, he bowed his head and gave his life to Jesus Christ. Na estrada, caminho do outro estado, ele saiu do seu carro, dobrou os seus joelhos, ali na estrada mesmo, e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. But God had broken our heart months before to pray for him. Mas Deus quebrou o nosso coração para que nós pudéssemos orar ferventemente por ele. On many nights we would wake up in the middle of the morning and our wife would be on her knees beside the bed weeping and praying for our son. Por muitas noites, a minha esposa dobrava os seus joelhos ali na beira da cama e chorava e clamava a Deus para que Deus pudesse salvar a alma dele. If you have lost your urgency for souls to be saved, Se você tem perdido o zelo, a compaixão das pessoas para que elas possam ser salvas, then you have an apathetic spirit toward souls needing Christ. então você está com uma apatia e você precisa de renovar a sua vida espiritual. And you should come tonight to an altar and pray and ask God to give you back your burden. Você precisa de vir no altar nesta noite e pedir, clamar a Deus para dar amor no seu coração, compaixão no seu coração. Awake, O Christian, out of your slumber, sleep. Acorde, crente, levanta-se, crente, do sono para a vida espiritual, que é uma realidade. For some know not Jesus Christ, and I speak this to your shame. Porque há pessoas que precisam de conhecer Jesus Cristo como Salvador. And that's what Paul told the Corinthian church. E é por isso que o apóstolo Paulo disse para os crentes em Coríntios May we awake unto righteousness and yield ourselves to God. que nós devemos entregar nossas vidas a Deus como sacrifício vivo. Notice also in our text, Preste atenção também em nosso texto. in verse number 35, Jesus commanded the disciples, Então no versículo 35 nós vemos que também Jesus look on the fields, for they are white already to harvest. ele diz para os seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. When the tips of the grain are golden color, Quando ali está mudando de cor a ceifa, they are ready for harvest. But when they are white, it is past harvest. quando está branco, já passou o tempo da ceifa. Quando o campo está mudando de cor, pronto para a ceifa. Mas quando está branco, passou a ceifa. When the harvest is white, it is on the verge of decay. Quando o campo está branco, ela está numa situação já de urgência. The harvest of our day is passing because of a lack of laborers. A urgência do campo, do campo que nós estamos vivendo hoje, ele é urgente porque não tem muitos ceifeiros. It is a matter of life or death. Ou seja, é um caso de vida ou morte. It is now or never. É agora ou nunca. It is an emergency because of the great need of humanity. É uma emergência por causa da forma que está o campo. It has to do with eternal death or eternal life. Por quê? É algo em que a realidade é vida eterna ou morte eterna. For 7.6 billion people that live on the planet Earth,
Há mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na face da terra. There are 5 reasons why the urgency is now. Há 5 razões porque a urgência é urgência. Already this year on the planet Earth, Porque neste ano, já na face da terra, there have been 37.4 million people that have died. mais de 37 milhões de pessoas já morreram. In order to have reached those with the gospel of Christ, E nós temos que alcançar essas pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. we would have to have reached 2 souls every second. E para alcançar almas com uma urgência, nós temos que pregar o Evangelho a cada 2 segundos, pregar para uma pessoa. So people are dying faster than we can reach them. Então as pessoas, elas estão morrendo mais rápido do que nós podemos alcançá-las. Also, it is because of the spiritual poverty of the heathen world. E também é urgente por causa da pobreza espiritual que há na face da terra. I remember a prison we worked in America. Eu me lembro de uma prisão onde eu ministrava na América. There was a group of witches and Satanists in the service. Ali havia satanistas que estavam durante o culto. And we were giving away a Bible to the prisoner who brought the most first-time visitors. E nós estávamos ali entregando Bíblias para aqueles que estavam visitando o culto pela primeira vez. And the Satanists and the witch asked if they could get the Bibles if they brought the most visitors. E o satanista chegou para mim e disse: será que nós poderíamos também ter Bíblias se nós trazermos o máximo de visitantes possível? Can you imagine a Satanist and a witch going throughout the prisons inviting people to the gospel message? Pode imaginar um satanista entrando ali para os pavilhões e convidando pessoas para participar do culto? And yet that is exactly what they did, and they won the Bibles. E realmente é isto que eles fizeram. E eles ganharam uma Bíblia. One of those men took the Bible to their cell block in their prison. E um desses pegou a sua Bíblia e foi para a cela. He began to read the scriptures and came under conviction. E ele começou a ler a palavra de Deus e o Espírito Santo o trouxe à convicção de pecado. He took his Bible and ripped it in half. E ele pegou aquela Bíblia e ele cortou ela no meio. And threw it over against the prison cell and went to his bunk to try to sleep. E depois ele foi para sua cama e tentou dormir. But he could not sleep because of conviction in his heart. E ele não conseguiu dormir porque o Espírito Santo estava pressionando o seu coração. He stumbled in the darkness and found half of the Bible. E ali ele encontrou um pedaço da Bíblia que ele tinha rasgado. When he stuck it through the cells to read through the light shining through the corridor. E ele colocou aquele pedaço que ele havia rasgado próximo à cela para que ele pudesse ler um pedaço dela. There was that verse that placed him under conviction. E ali estava o versículo que ele leu que o trouxe à convicção de pecado. He took half of his Bible and laid it on his bunk and prayed and received Jesus in his heart. E ele colocou aquele pedaço de Bíblia no banco que ele estava ali na cela, dobrou os seus joelhos e recebeu Jesus Cristo como Salvador. That is the power of the gospel of Jesus Christ to reach the heathen. É o poder do Evangelho de Jesus Cristo para alcançar os pecadores. No sinners beyond the reach of the grace of God. O pecador ele é alcançado através da graça de Deus. No sinner so bad that Jesus cannot save. Não há nenhum pecador tão pecador que a graça de Deus e Jesus Cristo não possa alcançar. No family sitting here tonight is so broken that God cannot mend it. Não há nenhuma família destruturada, destruída, que Deus não possa reconstituí-la. No life under the sound of my voice tonight is so bad that God cannot put you back together. Não há nenhuma vida que esteja destruída que Deus não possa reconstruí-la novamente. There is a spiritual poverty on the planet Earth, and it is the reason there is an urgency of the hour. Há uma pobreza espiritual na face da terra e há uma urgência em levar o Evangelho. Thirdly, the providence of God has opened extraordinary days or opportunities. A providência de Deus, ela está aberta de uma forma extraordinária. As Rock of Ages Ministries goes into the prisons, schools, military and
regions of the world. O Ministério Rocha Eterna ministra em prisões, escolas, bases militares e outros lugares ao redor do mundo. God has opened extraordinary opportunities, Deus ele tem aberto grandes oportunidades, especially throughout the continent of Africa especificamente ali no continente da África and most recently South Korea. e também, recentemente, na Coreia do Sul. But right here in your own country of Brazil, Mas agora, nesse exato momento aqui no seu país, no Brasil, there is an effectual door of opportunity. há também grandes oportunidades para serem alcançadas. And we must work while it is day, for the night cometh when no man can work. Precisamos de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. There are unchurched regions around the world Há lugares ainda que não há igrejas ao redor do mundo. that needs a solid church preaching the gospel of Jesus Christ. Estou dizendo igrejas sólidas que preguem a palavra de Deus verdadeiramente. The Rock of Ages Ministries first church planning assistance O Ministério program Rocha Eterna também auxilia na implantação de igrejas. worked with the Calvary Baptist Church Trabalhamos através de uma igreja local, a Igreja Batista do Calvário. in Ghana, Africa, to establish a church. Ali, em Gana, África, estabelecemos uma igreja. In Takoradi, Ghana, Africa, E ali, em Takoradi, Gana, África, with 95,000 people. há 95.000 pessoas. And in the history of that city, they have never had a Baptist church. E a história desta igreja é que nunca houve uma igreja batista ali. But now, by the grace of God, Mas agora, pela graça de Deus, there is a strong Bible preaching church. há uma igreja batista bíblica forte pregando a palavra de Deus There ali. is an urgency in this hour. Há uma urgência nesta hora que nós estamos vivendo. Then we have a call. We have a crisis, and we also have a call. Nós temos uma crise agora, mas há também um chamado. But we must understand that these open doors may close at any moment. Mas nós temos que entender que as portas abertas podem também fechar a qualquer momento. And we must be about the Father's business. E nós precisamos estar ocupados na obra de Deus. Fanny Crosby, he wrote many of the hymns that we sing. Fanny Crosby escreveu vários hinos que nós cantamos. She wrote a song entitled Rescue the Perishing, Care for the Dying. E ela escreveu um cântico dizendo que os pecadores estão perdidos, estão morrendo. She went to a rescue mission one night where she sang for the boys that were there. She called them her boys. E ela chegou ali e havia um daqueles que ela estava cuidando, ela chamava de seus garotos. And Fanny Crosby was completely blind. E a Fanny Crosby, ela era completamente cega. But that night she had an overwhelming burden that someone was there that needed Christ. Mas naquele momento ela teve um amor, uma compaixão especial. That night a young man asked her, said, Fanny Crosby, I do not know if I will see my mother in heaven. E aquela noite chegou um daqueles garotos que ela cuidava e perguntou, Fanny Crosby, será que se eu chegar no céu eu vou ver a minha mãe? And that night she led that man to Jesus Christ. E naquela noite ela pregou o evangelho, ela compartilhou o evangelho com aquele garoto e ele aceitou Jesus Cristo. After he received Christ, he said, I promised my mother I would see her in heaven, and now I can keep my promise. E aquele garoto aceitou Cristo como Salvador e disse, então agora posso ver a minha mãe, porque eu aceitei Cristo como Salvador. She went home that night and wrote the song, Rescue the Perishing, Care for the Dying. E diante dessa circunstância, ela foi para sua casa e escreveu este louvor, esse cântico, alcançando os pecadores para Cristo. The urgency of the hour. Let me give you some statistics. Deixe-me lhe dar algumas estatísticas por causa da urgência e da hora. It took 126 years for the Earth's population to grow from 1 billion to 2 billion. 126 anos levou para a população crescer de 1 bilhão para 2 bilhões. It took another 30 years to grow from 2 billion to 3 billion. E logo depois, na sequência, levou 30 anos para a população crescer de 2 bilhões para 3 bilhões.
And then 14 years to grow from 3 billion to 4 billion. E depois, 13 anos, levou a população crescer de 4 bilhões para 5 bilhões. And then 13 years to go from 4 billion to 5 billion. E 13 anos atrás, levou a população crescer de 4 bilhões a 5 bilhões. Then from 1987 to 1999, the Earth's population grew to 6 billion. De 1987 a 1999, 12 anos, a população cresceu de 5 bilhões a 6 bilhões. Then from 99 to 2011, only 12 years, the Earth's population grew from 6 billion to 7 billion. Depois, de 1999 a 2011, 12 anos, a população cresceu de 6 bilhões a 7 bilhões. Today, the population is 7.64 billion people. Hoje, na Terra, há 7 bilhões e 6 milhões de pessoas. Let me give you the 5 most populated regions of the Earth. Agora, deixe-me dar para você algumas populações no mundo, 5 maiores populações do mundo. Asia has 4.5 billion people. No continente asiático, há 5 milhões. Africa, almost 1.3 billion people. Ok, 4 bilhões. Na Ásia, aproximadamente 4 bilhões de pessoas. Na África, 1 bilhão de pessoas. Europe, 742 million. Na Europa, 747 milhões. Latin America and Caribbean, 652 million. Na América Latina e no Caribe, 652 milhões, aproximadamente. North America, 364 million. América do Norte, 363 milhões. Let me give you the 5 most populated cities on the planet Earth. Agora, as 5 maiores populações, no caso de nação, países. China, with 1.4 billion. China, 1 bilhão 415 milhões. India, 1.3 billion. Índia, 1 bilhão e meio. USA, 326 million. Estados Unidos, 326 milhões. Indonesia, 267 million. Indonésia, 266 milhões. And Brazil is the 5th largest with 210 million. Brasil é o 5º maior de população mundial, 210 milhões. And these nations make up over 46% of the world's population. Somente esses 5 países, eles juntos, 46% de toda a população mundial estão nesses 5 países. And I said all that to say this. Agora eu disse tudo isso para dizer algo para os irmãos. To emphasize the urgency of the hour. Para enfatizar a urgência do momento em que nós estamos vivendo. If we stopped all births on the planet Earth and all deaths on the planet Earth. Se nós deixarmos, haverá muitas mortes na face da terra. And we were to reach one soul every second. E nós, para alcançarmos essas pessoas que estão morrendo a cada momento, a cada segundo, nós temos que pregar o evangelho para uma pessoa. And if we reach one soul every second, se nós alcançarmos uma alma a cada segundo, it would take us 243 years to reach the current population on the earth. Vai demorar 243 anos para nós alcançarmos toda a raça humana na Terra. E se nós colocarmos aí todas as populações de outros países, vai demorar 300 anos aproximadamente. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que há uma urgência neste momento que nós estamos vivendo. E para terminar a mensagem, eu quero dar uma ilustração de um missionário. They lived in the late 1700s. Eles viviam aproximadamente 1700. Missionary John Leonard Dober and David Nitchman. Missionário John Leonard Dober e David Nitchman. John was a potter and David was a carpenter. João, ele era um oleiro. They had ordinary occupations but extraordinary men. João era um oleiro e Davi era um carpinteiro. They left the security of their
families, and their jobs. E eles deixaram uma segurança familiar que eles tinham. Deixaram os seus empregos. In Copenhagen, where they lived to become the first Moravian missionaries in 1732. Em Copenhagen, para se tornar os primeiros missionários morávios ali em 1732. They gave new meaning to the phrase, sold out for Christ. E eles também começaram ali a pregar e deram uma frase que ficou conhecida: vendidos por Cristo. Their mission fields reaching the Moravians or reaching the people were not open. Ou seja, eles estavam indo pregar o evangelho para aqueles que não estavam abertos. The only way they could get in was to go in as a slave. E a única forma deles estarem indo ali era como escravos, eles se tornassem escravos. And so they sold themselves as slaves to the West Indies. Então, o que eles fizeram? Eles venderam eles mesmos como escravos para poder alcançar perdidos que eram fechados ali, numa nação fechada. So they could get into the people and reach them with the gospel of Christ. Para que eles pudessem entrar naquele vilarejo, naquela área que era fechada e pregar o evangelho. Their mission statement was this. E a frase também que eles usavam era: Our lamb has conquered, let us follow him. o nosso cordeiro, vamos segui-lo. One of the men, as he boarded the ship and the boat pulled from the dock, E ali havia um homem que começou ali a entrar dentro do navio e eles foram. his wife and children began to weep and plead with him to reconsider. E ali os seus filhos, seus esposos começaram a chorar, família, porque eles estavam ali sendo vendidos como escravos. But he had sold out for Christ and sold himself into slavery to reach those people. Mas eles haviam vendido eles mesmos como escravos para pregar o evangelho. As the boat pulled from the dock, both gentlemen lifted their voice. E quando o navio partiu, ali alguém levanta a sua voz. And his statement was, may the lamb that was slain receive the reward of his sufferings. O Cordeiro de Deus, ele foi imolado por nós. O Cordeiro de Deus, ele sofreu também pelos nossos pecados. Alguém escravo no navio levantou essa voz. And that became the battle cry for that mission movement. E ali, naquele navio, ali estava acontecendo como se fosse um avivamento, um movimento de avivamento. And I wonder tonight, sitting in our midst, E aqui nesta reunião, eu me pergunto, is the lamb that gave his life on Calvary getting what he paid for out of you and I? o Cordeiro de Deus que deu a vida dele pelos meus pecados e pelos seus pecados, It is time to step out by faith. é hora de nós acordarmos e também darmos um passo de fé e servirmos ao nosso Salvador. It is time to sell out tonight. É hora de nós nos vendermos. It is time to lay it all on the altar for God É hora de nós deixarmos tudo no altar e entregarmos a Deus. and lay ourselves at the foot of the cross. E deixar-nos ali aos pés da cruz. And then, in closing, E terminando, I want to look at the opportunity of the hour. preste atenção na oportunidade deste momento. Notice in our text, Olha só no nosso texto, in verse 36 and 38, versículo 36. the Bible simply states, both he that soweth and he that reapeth may rejoice together, E o and que, you are entered into their labors in the close. e o que seiva recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. You have an opportunity tonight to participate in missions. Você, nesta noite, tem a oportunidade de se envolver em missões. You can be one that soweth and one that reapeth. Você pode ser aquele que está ceifando e também aquele que está colhendo. Notice in verse number 39, Olha só no versículo 39. and many of the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Notice that one woman did more than all the disciples together. Prestou atenção, esta mulher fez muito mais do que os discípulos fizeram nesse momento. In verse number 42, if we can get them to Jesus, they can be saved. No versículo 42, disseram,
se chegassem até Jesus, eles poderiam ser salvos. Lift up your eyes and look on the fields tonight, Levante os seus olhos e olhem para o campo nesta noite, for they are white unto harvest. porque eles estão brancos, prontos para a ceifa. Would we be willing to come tonight and lay our lives on the altars Você não gostaria de vir até o altar e entregar tudo para Deus? and sell out for God? Entregar a sua vida para Deus. Ask God to give us back our burdens, Peça para Deus te dar compaixão novamente. and ask God to give us back our tears Peça para Deus te dar lágrimas novamente. for souls that are dying without Christ. Compaixão por almas que estão morrendo indo para o inferno. Would we be willing to sell ourselves Você não gostaria de vir ao altar e orar into slavery if need be to reach souls for Christ? para que almas possam conhecer Jesus Cristo como Salvador? Come now, let us reason together, saith the Lord. Venha nesse momento. Venha orar aqui no altar. Peça para Deus te dar compaixão. As my wife plays and sings tonight, would you come? Enquanto a minha esposa está tocando, nesse momento, venha orar. Peça a Deus por compaixão. You're waiting on God, but God's waiting on you. Talvez você está esperando em Deus, mas Deus está esperando por você. In this congregation tonight are enough of God's people to turn Brazil around and upside down for God. Nessa congregação, nesta noite, pode ter alguém que vai virar o Brasil de cabeça para baixo, no sentido de alcançar o Brasil com o Evangelho. Let us come and seek the Lord while he may be found. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Draw nigh unto God, that he may draw nigh unto thee. Venha a Ele, que Ele se chegará a você. Young man and young lady, why don't you come tonight and give your life to God? Jovem, homem, jovem, mulher, por que você não entrega a sua vida para servir a Deus? And we're never too old to be used for God. Você não é velho, idoso o suficiente, ou com a idade avançada o suficiente para não servir a Deus. So would you come and join us in the altar now? Você não gostaria de vir e orar, rogar a Deus por compaixão?